Olá, tudo bem, amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Crônicas aqui no canal. Dando continuidade às histórias de Jogos Vorazes, desta vez vamos conhecer a história de Haymitch Abernathy. Haymitch é um dos personagens que conquistou a atenção do público desde o início da saga de Jogos Vorazes. Não apenas por sua personalidade despreocupada e seu aparente desinteresse por praticamente tudo, mas também porque escondia uma história triste e sombria por trás dessa fachada. Ele venceu o segundo massacre quaternário, os 50º Jogos Vorazes, e foi o segundo e único vencedor vivo do Distrito 12, até a chegada de Katniss e Peeta. Mas como ele conseguiu sobreviver e se tornar o vencedor? Haymitch Abernathy nasceu e cresceu no Distrito 12, ao lado da mãe, do pai e do irmão mais novo. Nos livros, Haymitch é descrito como um jovem de cabelos castanhos, olhos cinzentos e uma aparência bastante atraente. Sua aparência se encaixava perfeitamente no estereótipo físico dos moradores do Distrito 12, assim como Katniss e Gale. A família de Haymitch vivia na parte mais pobre do distrito, já que seu pai trabalhava nas minas, onde mais tarde acabou perdendo a vida. Isso levou a família à miséria, obrigando Haymitch a assumir as despesas da casa para ajudar a sustentar a mãe e o irmão mais novo. Sem qualquer outra alternativa, Haymitch foi obrigado a recorrer às tesseras em diversas ocasiões. Elas eram pequenas porções de grãos e óleo, teoricamente suficientes para sustentar uma pessoa durante um ano, e era assim que ele conseguia complementar a alimentação da família. Mas isso tinha um preço. Cada tessera solicitada significava que seu nome era incluído mais uma vez na colheita. Aos 16 anos, Haymitch levava uma vida parecida com a de qualquer outro garoto do Distrito 12. Foi nessa época que conheceu uma garota por quem se apaixonou. Naquele mesmo ano, aconteceram os Jogos Vorazes e, em comemoração ao aniversário da competição, foi decidido que cada distrito enviaria o dobro de tributos, 4 representantes de cada distrito, totalizando 48 participantes. Essa decisão foi tomada para lembrar aos distritos que, para cada cidadão da capital morto durante os dias escuros, 2 rebeldes também haviam sido executados. Para o azar de Haymitch e de sua família, ele foi escolhido como um dos representantes do Distrito 12 naqueles jogos. E, olhando em retrospecto, talvez isso nem devesse ser uma surpresa, já que seu nome aparecia 5 vezes na colheita, por causa da regra que acrescentava uma inscrição a cada ano desde que ele completou 12 anos. Mas, como mencionamos antes, Haymitch também havia sido obrigado a pedir várias tesseras ao longo dos anos, então seu nome devia aparecer muito mais vezes na colheita, embora nunca tenha sido revelado exatamente quantas vezes. Junto com Haymitch, viajaram outros 3 tributos do Distrito 12, entre eles a jovem Macy Lee Donner, uma garota de cabelos loiros e olhos azuis, pertencente à área comercial do distrito. Macy Lee era amiga da mãe de Katniss, tinha uma irmã gêmea e foi a primeira dona do broche do Tordo. Antes de partir para os jogos, ela entregou o broche à irmã. Anos depois, ele passou para sua sobrinha, Mad, que acabou presenteando Katniss com o objeto, transformando-o no maior símbolo da rebelião. As chances de Haymitch vencer aqueles jogos eram mínimas, não apenas porque ele provavelmente não estava em sua melhor condição física, considerando que sua família vivia com pouca comida, mas também porque teria que enfrentar o dobro de tributos. O desfile dos tributos também não ajudou em nada. Haymitch e seus 3 companheiros foram vestidos como mineiros de carvão, o que era uma ironia cruel e de muito mau gosto. Afinal, esse era o trabalho mais comum no Distrito 12, e também aquele que havia causado inúmeras mortes, incluindo a de seu próprio pai. Além disso, os trajes eram simples e pouco chamativos, e não conseguiram atrair a atenção do público de forma positiva. Ainda assim, Haymitch tinha um carisma ousado e provocador, e deixou isso bem claro durante sua entrevista com César Flickerman, quando o apresentador perguntou o que ele achava do fato de que, naquele ano, os tributos teriam que enfrentar o dobro de adversários. Sem hesitar, Haymitch respondeu que, de qualquer forma, os jogos continuariam sendo estúpidos, então as chances de morrer ou sobreviver seriam praticamente as mesmas. A resposta chamou imediatamente a atenção do público, mas também colocou Haymitch na mira da capital, e principalmente do presidente Snow, que detestava qualquer tributo que desafiasse a grandiosidade ou a lógica dos jogos. E isso ainda não era nada, comparado ao que aconteceria mais tarde. Mas não vamos nos adiantar. Naquele ano, os idealizadores decidiram transformar a arena em uma verdadeira ratoeira. Como se não bastasse sacrificar o dobro de tributos, criaram um cenário paradisíaco para o banho de sangue inicial.
No centro, havia uma enorme e belíssima cornucópia dourada, posicionada em meio a um campo verde repleto de flores. Um aroma irresistível tomava conta do ambiente, enquanto montanhas cercavam o local e uma floresta densa parecia se estender até onde a vista alcançava. À primeira vista, a paisagem era simplesmente deslumbrante. A beleza do lugar deixou os tributos tão impressionados que muitos demoraram até mesmo para sair de seus pedestais. Aproveitando essa distração, Haymitch correu em direção à cornucópia e conseguiu pegar rapidamente uma faca e uma mochila, enquanto 18 tributos morriam logo no banho de sangue que marcou o início do segundo massacre quaternário. Depois de escapar da cornucópia e entrar na floresta, Haymitch descobriu que toda aquela beleza não passava de uma armadilha. Naquela arena, absolutamente tudo era mortal. Flores, plantas, animais, frutas e qualquer coisa que pudesse ser comida. Em uma situação normal, até as aparentemente inofensivas borboletas eram insetos que picavam com ferrões venenosos, capazes de matar suas vítimas lentamente. E os adoráveis esquilos peludos nada mais eram do que mutações carnívoras, muito provavelmente fruto de algum experimento macabro da Doutora Gul. Haymitch conseguiu sobreviver ao primeiro dia escondido na floresta, enquanto vários outros tributos morreram ao consumir ou simplesmente entrar em contato com os inúmeros elementos venenosos da arena. No quarto dia, uma erupção vulcânica matou mais 12 tributos, incluindo 5 dos 10 tributos carreiristas que ainda restavam. Nos dias seguintes, Haymitch conseguiu permanecer escondido, até que acabou sendo obrigado a voltar para a região central da floresta, onde deu de cara com 3 dos tributos carreiristas que haviam sobrevivido. Ele enfrentou os 3 em uma batalha sangrenta, na qual conseguiu matar 2 deles, mas acabou sendo desarmado pelo terceiro. Bem quando estava prestes a ter a garganta cortada, Macy Lee Donner apareceu e atingiu o tributo carreirista pelas costas com um dardo envenenado que o matou instantaneamente, salvando assim a vida de Haymitch. Então, Macy Lee disse que acreditava sinceramente que as chances de sobrevivência de ambos seriam maiores se formassem uma aliança. Haymitch aceitou a proposta. À medida que os jogos avançavam, a dupla se tornou uma equipe extremamente eficiente. Descansavam em turnos, criaram um sistema para coletar água da chuva, lutavam juntos contra outros tributos e dividiam os suprimentos encontrados nas mochilas dos competidores mortos. Enquanto isso, Haymitch insistia para que Macy Lee continuasse avançando com ele em direção à borda da arena, na esperança de descobrir alguma forma de escapar ou encontrar algo útil. No caminho, encontraram um labirinto, que conseguiram atravessar usando um lança-chamas obtido de um dos tributos mortos. Finalmente chegaram ao limite da arena, mas tudo o que encontraram foi um enorme penhasco. Ao perceber que aquele lugar não oferecia nenhuma vantagem, Macy Lee sugeriu voltar, mas Haymitch se recusou a ir embora. Naquele momento, restavam apenas 5 tributos vivos, incluindo os 2. Por isso, Macy Lee decidiu partir e encerrar a aliança, pois não queria que a aliança terminasse com os 2 lutando até a morte. Depois que ela foi embora, Haymitch continuou explorando a borda do penhasco. Em determinado momento, empurrou uma pedra que, para sua surpresa, ricocheteou e voltou em sua direção. Intrigado, pegou outra pedra e a lançou novamente. Desta vez, o campo de força que cercava a Sindarena devolveu a pedra diretamente para sua mão, fazendo Haymitch cair na gargalhada ao perceber o que havia descoberto. Aquilo não era apenas o limite da arena, era o próprio campo de força que envolvia os jogos. No entanto, a alegria pela descoberta durou muito pouco. Minutos depois, Haymitch ouviu os gritos de Macy Lee e correu em sua direção. Ao encontrá-la, viu que ela estava sendo atacada por um enorme bando de aves cor-de-rosa brilhantes que usavam seus bicos afiados para feri-la mortalmente no pescoço. Haymitch correu até ela e, percebendo que não havia mais nada que pudesse fazer, apenas segurou sua mão enquanto ela dava o último suspiro. No fim, mais 2 tributos morreram, um em combate e outro atacado por uma matilha de mutações em forma de esquilos. Assim, Haymitch e uma garota do Distrito 1 se tornaram os 2 últimos sobreviventes da arena. Os 2 acabaram se enfrentando, provavelmente por intervenção dos idealizadores, e travaram uma luta brutal, na qual ambos sofreram ferimentos potencialmente fatais. Em determinado momento, Haymitch conseguiu atingir um dos olhos da adversária. Mais tarde, porém, foi desarmado e recebeu um golpe de machado no abdômen, que abriu profundamente sua barriga e o deixou gravemente ferido. Segurando as próprias vísceras para impedir que saíssem do corpo,
Haymitch correu em direção ao penhasco, enquanto a garota vinha logo atrás, pronta para desferir o golpe final. Exausto por causa dos ferimentos, ele caiu de joelhos. Foi então que ela lançou o machado diretamente contra sua cabeça. No último instante, Haymitch desviou do golpe, já sabendo que a arma retornaria por causa do campo de força, enquanto sua adversária nem imaginava que o campo de força devolveria o machado. Ela avançou para terminar o serviço, mas o campo de força devolveu o machado em alta velocidade, que atingiu sua cabeça e a matou instantaneamente, tornando Haymitch o grande vencedor. Haymitch foi retirado da arena e recebeu tratamento médico. Como vencedor, passou a morar na Vila dos Vitoriosos. Mas sua felicidade durou pouco. Como punição pelo truque que usou com o machado e o campo de força considerado pela capital um ato de desafio que expôs uma falha na própria arena e fez os jogos parecerem ridículos, Snow ordenou o assassinato de sua mãe, de seu irmão mais novo e de sua namorada. Durante os 23 anos seguintes, sendo o único vencedor vivo do Distrito 12, Haymitch atuou como mentor dos tributos do distrito. No entanto, nunca conseguiu obter bons resultados. O trauma vivido na arena lhe deixou profundas marcas psicológicas, incluindo um severo transtorno de estresse pós-traumático. Somavam-se a isso a dor pela perda de sua família e de sua namorada, além da culpa esmagadora por continuar sendo obrigado a participar dos jogos que tanto odiava. Depois de ver, ano após ano, todos os tributos que mentorava morrerem, Haymitch passou a recorrer ao álcool como uma forma de lidar com seu sofrimento e com todos esses sentimentos. E você, o que achou da história de Haymitch? Sobre qual outro personagem de Jogos Vorazes ou de qualquer outra saga você gostaria que eu falasse aqui no canal? Deixe sua opinião nos comentários.